Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui lendo 2 Reis 6, capítulo 16 diz assim: Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com ele. Aqui conta a história que o rei da Síria, ele sempre fazia investidas contra o povo de Israel. E ele tomando conselho com as pessoas do exército dele para descobrir por que eles sempre conseguiam fugir. E aí ele descobre que tem um profeta chamado Eliseu que está sempre dando as dicas e recebe, visão do Senhor para que o povo de Israel fuja. E ele manda um exército grande com carros de guerra, cavalos, para poder tentar prender Eliseu. E eles cercam a cidade onde Eliseu estava, em Dotã. E um servo de Eliseu vai ali em torno da cidade, sai ali próximo do acampamento. E quando ele vê esse exército, ele se amedronta, ele volta correndo para falar com Eliseu. E ele fala com Eliseu: Eliseu, como é que vai ser? Como é que a gente vai conseguir escapar? E Eliseu diz para ele: maior o que está conosco do que está com eles. E aí o que ele faz? Eliseu ora a Deus e pede a Deus que abra os olhos espirituais desse servo, para que esse servo consiga ver além das circunstâncias. E quando ele ora e o servo retorna lá fora, ele vê que Eliseu e o povo está cercado por carros de fogo, por exércitos, por cavalos mandados pelo Senhor, que existem anjos acampando ao redor deles. E aí eu paro para pensar que às vezes a gente está em situações muito difíceis, situações que aos nossos olhos a gente está assustadíssimo. Existem inimigos nos cercando por todos os lados. Existem situações que a gente não consegue ver solução. E aí a gente precisa pedir ao Senhor, orar a Ele, para abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente enxergue além do que o que a gente está conseguindo ver, além do que os nossos olhos humanos estão vendo. E o que acontece? Acontece que Eliseu ora e pede a Deus que segue aquelas pessoas, que dê cegueira espiritual para eles não enxergarem o povo, não enxergarem o local, não enxergarem nada. E aí o que acontece? Eliseu guia esse exército lá do rei da Síria para dentro de Samaria. E quando eles chegam lá, aí sim Eliseu pede a Deus que abra os olhos dele. E aí eles já estão em Samaria. E aí o rei de Israel fala com Eliseu: eu devo matá-los? E aí o que Eliseu fala? Não. Se você tivesse capturado eles, o que você faria? Você manteria eles em cativeiro, mas alimentaria eles. Então Eliseu pede ao rei de Israel para alimentar esse exército, essas pessoas, e depois mandar eles para casa, para ir para o rei da Síria. E assim temos que ser nós. Ainda que o inimigo esteja nos afligindo, ainda que o inimigo esteja nos deixando amedrontados, o Senhor, Ele está na nossa frente. Ele está cuidando de nós, Ele não saiu do controle. A gente precisa ter fé que o que parece um mal muito grande lá na frente, a gente vai descobrir o porquê do Senhor ter permitido certas coisas. Porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. Ele não perdeu nada, o controle sobre a minha vida e sobre a sua. Ele não perdeu o controle de situação alguma. E Ele tem as nossas vidas na palma da mão. No momento certo, Ele vai abrir os nossos olhos. Vamos pedir a Deus para abrir os nossos olhos espirituais, para a gente poder ver além das circunstâncias e entender que o Senhor dos exércitos está no controle de todas as coisas e que na hora certa e no momento certo a gente vai entender todas as situações. Eu queria ler aqui 2 Coríntios 5:7, que diz assim: devemos andar por fé e não por vistas. E lê o Salmo 34:7, que diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, nos livrando de todas as coisas. Ele livra quem o teme. Vamos temer ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, e Ele vai nos livrar de todo o mal. O Senhor não saiu do controle, nem da minha vida e nem da sua. Eu desejo um dia maravilhoso para nós, cheio da presença do Senhor. Fiquem com Deus e um forte abraço.